Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a apresentação do trabalho final da disciplina de computação gráfica que Sara Soeiro e a minha dupla Jorge Allan Kardec vamos apresentar. O trabalho é dividido em duas etapas, no algoritmo de síntese de imagem e um de processamento de imagens. Para começar, a gente vai demonstrar para vocês o de síntese de imagens. Para a parte inicial, a gente fez o que foi indicado, de colocar toda uma área para o sistema dividida em duas sub-áreas, que seria uma malha, que vai nos dar a possibilidade de colocar as entradas e de ver as saídas, e outra aba das configurações e dos parâmetros dos nossos polígonos. Para começar, a gente tem o Brotherham, ele tem que ser selecionado aqui nas configurações, e para fazer ele, a gente tem que selecionar dois pontos, x e y, onde o algoritmo vai vasculhar para achar o menor caminho entre esses dois pontos. E quando essa saída for mostrada, é interessante mencionar que a gente vai ter uma tela auxiliar com as coordenadas dos pontos ali embaixo dos nossos botões, que vai dar cada um dos pontos que está sendo demonstrado. É importante que a cada troca de função a tela seja limpada, e a gente tem um botão para isso, que é o de limpar telas, o último aqui. E a gente vai dar continuidade agora com o círculo, a gente vai selecionar novamente após limpar a tela, e de entrada a gente vai precisar do ponto, de um ponto central, que vai ser pedido, e do nosso raio. E aí pode colocar, amigo, que tu achares melhor, qualquer um. Seleciona um ponto e o raio. E a gente já vai ter o nosso círculo como saída. E também vai ter as coordenadas ali embaixo da figura. Para a elipse, o funcionamento é muito parecido. A gente vai limpar a tela, vai selecionar a elipse. E novamente vai selecionar um centro e o seu raio. Acho que é importante também mencionar que tem como selecionar qual lado vai ser mais achatado e mais saliente, porque essa é a diferenciação do círculo para a elipse, né? São formas bem parecidas, mas tem essa diferenciação. Também com as suas coordenadas demonstradas. Para seguir, a gente limpa a tela. Eu corto. A seguir a gente tem a curva de Bézier, que após limpar a tela a gente vai selecionar, onde a gente tem as escolhas de grau 2 ou 3. Para o grau 2, a gente tem que selecionar 3 pontos na malha. Primeiros dois, quando a gente selecionar o terceiro, ele já vai dar a nossa curva. Aqui, como pode ser visto, junto com os pontos de escala também coordenada. Agora, para o grau 3, a gente limpa, seleciona novamente a curva, seleciona o grau 3. Para o grau 3, são 4 pontos, da forma que vai ser colocado aqui. E a gente já tem como sair da forma que a curva seria desenhada. E os pontos. Limpando a tela e dando continuidade, a gente tem o polilinha, que ele pede um número indeterminado de pontos para que um polígono seja desenhado. Então, a gente pode fazer um quadrado ou um retângulo com 4 pontos. E para que a forma seja realizada, é importante a gente mencionar que, com a nossa entrada de mouse, primeiro a gente vai selecionar os primeiros pontos que a gente queira com o botão esquerdo. Para que o desenho de fato apareça, a gente vai selecionar com o botão direito. E que, para que funcione, precisa ter mais de 2 pontos, né? Precisa ser um número além de 2 pontos. Agora, para as nossas ferramentas de preenchimento, a gente precisa utilizar também as polilinhas, onde um polígono qualquer vai ser desenhado e a gente vai selecionar o preenchimento da nossa escolha e vai selecionar qualquer ponto dentro do polígono para que ele surja como saída de preenchimento. E vai ficar dessa forma. Só uma observação, o preenchimento recursivo ele também funcionaria na nossa opção de círculo, ali em cima, onde a gente seleciona um ponto, o raio e seleciona o preenchimento. Funcionaria da mesma forma. Mais uma forma de observação também. E agora, para o preenchimento de varredura, a gente vai fazer o mesmo processo, vai selecionar o polilinhas e vai selecionar o preenchimento de varredura.
E nesse aqui não necessita que a nossa inserção de ponto ou de clique seja necessariamente dentro do polígono profissional, porque o algoritmo vai fazer essa varredura e indicar para o usuário onde que está essa forma e onde deve ser preenchido. Certo? Tá, seguindo. A gente limpa a nossa tela e agora vai passar para os recortes. Primeiro nós temos o nosso recorte de linha, onde uma linha vai ser traçada com o auxílio do Bresserhan, onde a gente seleciona 2 pontos com X e Y, e seleciona o recorte para que haja uma segmentação de toda essa reta em um... O Alan vai demonstrar melhor agora quando ele recortar, mas a gente vai selecionar os 2 pontos, e vocês podem ver que uma área fica selecionada. Dentro dessa área, a gente vai ter um segmento de linha desse total de linha que a gente tem. E os pontos também de coordenadas. Quer acrescentar alguma coisa? Não, só ressaltar, né, que essa recorte de linha, né, eu tenho que definir 2 pontos que ele vai fazer a área de recorte. Então, no caso aqui, eu selecionei nessa parte e nessa parte aqui. Então, ele meio que faz um quadrado que é a área de recorte. Então, o que está fora desse quadrado, ele não desenha. Entendeu? Então, se eu pegar aqui e quero recortar o que está para cá, então ele vai desenhar. Ó. Isso. Uhum. É isso. E da mesma forma funciona também para o recorte de polígono, né? Isso, que aí a gente vai usar o polilíneas para Isso. desenhar um polígono. Vai definir alguma forma e vai novamente selecionar uma área com os 2 pontos onde a gente deseja que surja uma segmentação desse polígono. É o que a gente pode ver aqui. Ele pegou só a parte que está dentro da área selecionada dos 2 pontos. A outra não aparece mais. Isso. Agora eu vou começar a explicar a parte da translação, rotação e escala, né? Que é o que está de acordo com o que foi pedido aqui no trabalho, no caso, né? Então, a gente vai usar como exemplo um quadrado, né? Para a gente verificar a parte das transformações. Então, eu vou limpar a tela. Sempre é importante limpar a tela para não deixar salvo os pontos que tiverem aqui na tela. Então, eu vou usar aqui para desenhar um quadrado, né? Sempre é importante ressaltar que toda vez que eu selecionar o algoritmo de polilíneas, eu vou selecionar vários pontos, né? E o último ponto eu tenho que clicar com o direito, que ele vai fechar exatamente com o primeiro. Então, como esse aqui foi o primeiro, então quando eu clicar aqui para fechar o último ponto, ele já vai seguir para o primeiro ponto que foi selecionado. Então, aí ele faz o quadrado. Tá, o de translação é o seguinte, ele já sabe quais são os pontos que estão aqui, né? Então, esse aqui que está mostrando aqui na tela é o 2, 3, né? Então, o X ele começa na horizontal, ele começa com 0, então é 0, 1 e 2. E o Y ele começa de cima para baixo, então é 0, 1, 2, 3. Então esse primeiro ponto aqui é 2 e 3. Então, quando eu selecionar de translação, eu vou querer que ele percorra seja, como eu posso dizer, transformado em outro pixel, no caso, né? Então, para ele ser deslocado. Então, vou colocar aqui para ele ser deslocado no eixo Y1, uma casa, no caso, né? No eixo X, e o eixo Y, que no caso eu vou colocar para ser 2. Então, o que vai acontecer? Então, como eu apertei X, né? Eu coloquei 1 no eixo X, ele vai vir para cá. E o deslocamento no eixo Y, ele vai descer para cá. Então, 1 e 2. Então, ele vai ser desenhado bem aqui. Ó. Então, ele andou o X, que foi 1, para cá. E andou as 2 casas que eu selecionei no Y, que é 1 e 2. Então, ele desenhou aqui. Seguindo a mesma parte de transformação, a gente vai fazer a de rotação, que seria o seguinte. Não vou fazer aqui de novo. Tem que selecionar polilíneas. Selecionar de novo um quadrado aqui. E eu vou ter os pontos. O de rotação, eu vou
primeiro, quando eu clicar, ele vai me pedir qual o ângulo que ele vai ser rotacionado. Espera aí, rapidinho. Tá, ele vai me pedir o ângulo que vai ser rotacionado. Então eu vou clicar aqui, rotação, e tem que clicar no desenho ou na tela. Ele vai me pedir o ângulo de rotação, que vai ser 90 graus. Depois disso, né, ele vai me pedir as coordenadas do pivô, para ele poder fazer a rotação de acordo com o pivô que foi selecionado. No caso, eu vou escolher esse ponto aqui. Então, vou selecionar, que vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o X é 5 e o Y é 12. Deixa eu só confirmar se é 12 mesmo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o que ele vai fazer? Quando eu apertar o OK, ele vai girar esse quadrado para cá, para 90 graus. Tá aqui. Eu vou fechar, né? Na verdade, eu vou aproveitar esse quadrado que foi feito, que eu já sei qual é a coordenada aqui do pivô, que é 5 e 12. Eu vou fazer a escala. Então, a escala ele vai me pedir, né, qual é o fator do x que eu quero aumentar. Vou colocar 1. Na escala, no eixo y, eu vou colocar 2. E ele vai me pedir qual é o ponto, né, qual é a coordenada fixa, que vai ser esse bem aqui que eu já sei, que é 5 e 12. Então, 5 no x e o y 12. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai deslocar, né? Vai fazer a transformação em escala. Então, ele aumenta o quadrado e forma um retângulo, no caso, nesse exemplo. E mostra todos os pontos aqui que foi selecionado. Chegando nessa parte, a gente vai falar sobre a parte das projeções. Então, é pedido que a gente especifique, né, os vértices, né, de um sólido, no caso seria os pontos em 3D. Então eu vou ter que primeiro definir, né, quais são os pontos. Eu tenho uma colinha aqui, quais os pontos que eu vou selecionar para fazer um quadrado, que é a parte da frente e a parte de trás dos vértices. Então eu vou pegar aqui, o primeiro é 11, o segundo 11, deixa eu botar bem aqui, fica melhor de eu visualizar. E o Z é 0. Pá, vai pedir para eu selecionar outro ponto. Então, o X 13, 11, 0. Vai me pedir para selecionar outro ponto, que vai ser esse 13, 13, 0. Então, X 13, Y 13, o Z 0. O último, dessa parte da frente, que é um 11, 13 e 0. E agora a parte de trás. De novo. Agora 11, 11 e menos 5. Aí o próximo. 13, 11 e menos 5. Penúltimo. 13, 13 e menos 5. Agora o último ponto, nas últimas coordenadas, que é 11, 13 e menos 5. Beleza. Não quero mais adicionar nenhum pontos, então vou apertar não. Beleza, selecionei os pontos e vou fazer já a projeção ortográfica desse objeto. Então, quando eu clicar aqui, ele já vai desenhar de acordo com os vértices que eu dei entrada, que foram esses bem aqui que está mostrando aqui na tela. Então, ele desenha. Né, e já faz a primeira projeção com os pontos que eu botei, ó, 11, 11, 13, 11, etc. Quando eu fazer a projeção oblíqua, no caso, né, ele vai me pedir um ângulo, né, que ele vai ser deslocado. Então, no caso, vou botar aqui 90 graus. Só que qual é o problema? Acredito que pela forma de estar armazenando várias variáveis, né, na parte do Bresserran, ele começa a dar um certo bug nessa parte. Então, eu não consegui ajeitar
mas ele vai fazer o deslocamento, só que ele não vai selecionar todos os pixels que for feita a projeção. Então, quando eu clicar aqui, pá, ele fez, né, ele pegou a projeção como se fosse para cima, né, num ângulo de 90 graus, só que eu não consegui fazer com que ele fizesse a projeção desse lado aqui. E era alguma coisa referente ao Bresserman. Então, toda vez que eu tentava arrumar, o Bresserman ele ficava bugado, os outros algoritmos começavam a quebrar, porque eu fiz de uma forma que cada um fosse chamando o Bresserman, como o senhor pediu. Então, quando se fizesse as curvas, em vez de selecionar os pontos, eu chamava o Bresserman para ele definir os pontos. Então, um exemplo, 1, então 1, 4, então ele fazia o Bresserman nessa parte. Então, acredito eu que deve ter sido alguma coisa referente à alocação de memória mesmo. Então, volto para a projeção ortográfica, né? Limpo a tela. Ele já armazenou, né, os pontos que está aqui, eu clico para fazer a projeção ortográfica. Eu vou fazer a questão da perspectiva, projeção de perspectiva. Então, eu vou selecionar aqui a distância, eu quero que seja menos 15. Então, ele vai pegar essa projeção que está feita, com tantos os vértices da parte da frente e a parte, né, de trás. Ele vai pegar e vai meio que fazer o distanciamento para essa parte daqui de cima. Só que aí entra naquela questão da alocação de memória do Bresserman que eu não consegui resolver. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai projetar, só que ele vai desenhar todos os pixels preenchidos. Então, eu vou fazer aqui para o senhor ver. Então, tá aqui, olha, o primeiro, então ele fez para cá o segundo, o terceiro e o quarto. No caso seria o quinto. Ele mostra aqui todos os pontos que foi selecionado. Só que entra naquela questão, né? Como da parte da alocação de memória do Bresserman ele está pincelando, ele meio que preencheu toda essa parte aqui que não deveria preencher. Mas é isso. Agora eu vou explicar como a parte dos algoritmos. Essas aqui são as partes da tela, né, da interface para a gente usar, que foi todos os algoritmos que foi solicitado, né? Então, de acordo com o que está com o material aqui, né, com o PDF, foi solicitado de Bresserman, foi realizado, o de círculo também foi realizado, o de elipse foi realizado, a curva de Bézier, tanto o grau 2 como o grau 3, o polilínea, o preenchimento recursivo de varredura, o recorte de linha e recorte de polígono, as 3 transformações que foram solicitadas e as 3 projeções que também foram solicitadas. Agora eu vou explicar aqui, né, mais ou menos como foi feito o código. Eu peguei o código, fiz as bibliotecas num projeto Maven e defini em 2 pastas, né, da arquitetura do projeto, que seria o quê? Os algoritmos isolados, né? Então, o algoritmo de Bresserman está aqui, né? O de círculo, de curvas, né? Então, todos os pontos que eu for selecionar lá para fazer os curvas, então ele vai definir lá se é o de grau 2 ou grau 3. Então, eu tenho um método. Então, selecionou o de grau 2. Então, eu tenho que entrar com o ponto inicial, o ponto de controle e o ponto final. Esse ponto de controle é o ponto que eu vou definir para ele poder fazer aquela curva. Então, por isso que quando a gente selecionou os 3 pontos, ele não pega o último, porque aquele ponto do meio é o ponto de controle para ele pegar para fazer a curva para fazer referente com o ponto final que foi selecionado. De elipse, ou de polilíneas, né? Eu selecionei e deixei separado aqui, cada um. Esse aqui é referente aos pontos que foram usados, né, que foram selecionados na interface. Esse aqui foi para pegar os pontos em 3D. A classe de preenchimento recursivo, né? Então, quando eu for selecionar, ele vai fazer umas varreduras nos pontos que foram selecionados. Esses algoritmos aqui eles estão isolados, mas eles são chamados nessas 2 classes. Eu vou terminar de apresentar aqui os algoritmos, no caso, né? Preenchimento de varredura, os de projeções, né? Que está aqui a ortográfica, oblíqua e a de perspectiva. Essa parte de rastro aqui foi uma tentativa, né, de não usar o Bresserman para tentar fazer o rastro
quando ele fosse projetado, só que não deu muito certo. Então ele está aí, mas ele não está sendo usado. O recorte de linha, né? O recorte de polígono e as transformações. Tá, como esses algoritmos eles são chamados? Eu tenho a de coordenadas, que esse aqui é a parte que é responsável pelaquela interface, né? Que eu usei o JFrame, a biblioteca. E cada painel desse eu selecionei aqui os botões, né, que vai ser selecionado lá de Bresserhan. Então ele seleciona o algoritmo Bresserhan, que é de acordo com a classe. Círculo, elipse, curva. Então tem toda uma questão da regra aqui da parte da interface, usando o JFrame. E é isto, a parte dos botões, né, que foram feitas, mas o principal é esse painel de desenho que foi criado, que seria o seguinte. Então, toda vez que eu for selecionar um algoritmo, né, eu fiz métodos para poder plotar o desenho na interface. Então, por exemplo, selecionou o de Bresserhan lá na parte da interface. Então, eu tenho esse aqui, que é o Bresserhan Click. Então, eu pego os dois pontos, né, o X e Y, que quando o usuário clica, ele vê se está vazio, verifica, ele vai instanciar esses pontos, né, e ele desenha a linha. Então toda vez que eu tiver a parte, né, ele vai pegar todos os pontos e vai fazer a parte de percorrer os pontos desenhados, né. Então ele eu vou instanciar de novo o Bresserhan, que é essa classe, né, para fazer a parte toda de ele selecionar tanto os pontos que eu coloquei, né, de X e Y, né, o primeiro ponto, o segundo ponto, X e Y também ele vai percorrer, ele pega todos os pontos e vai selecionando, faz um away com esses pontos. Essas partes aqui que eu coloquei de update de coordenadas, é que toda vez que eu for selecionar um algoritmo, por exemplo de Bresserhan, eu coloquei, ele desenhou a linha, ele volta para esse update de coordenadas, ele pega os pontos que foram desenhados, né, o X e Y, e mostra naquela tela que mostra nessa parte daqui, no caso, né. Então, Bresserhan, né, selecionei o ponto e o ponto. Então, ele vai armazenar esses pontos, né, nesse array, né, de pontos do desenho para ele poder plotar aqui na tela, mostrar. Então, basicamente, essa parte do primeiro projeto de síntese de imagem foi feito dessa forma. Espero que o senhor tenha gostado, que eu preciso desses pontos. Né, Sara? A Sara ainda tá aí? Tá, né? Pô. E é isso. Então a gente vai cortar aqui o vídeo que a gente vai apresentar a parte do processamento de imagem, que já são esses aqui. Então, o processamento de imagem para transformação de RGB e a parte da projeção para tirar os ruídos, fazer as sombras, etc. Bem, a gente vai começar então o algoritmo que é do processamento de imagem, né? Essa classe aqui, que é o processamento de imagem, ele vai ser responsável pela fazer a conversão entre os tipos de imagem e a remoção de ruídos. Então eu vou começar primeiro pelo tipo de imagem, né, que é trocando para binária, RGB, RGB e tons de cinza. Então eu vou pegar a imagem do Serjão do Foguetes aqui. Então tá aqui, ela está em RGB, vou converter para tons de cinza, ela vai ser convertida. Converter para binária, então ela também vai ser convertida para binária, que ela vai destacar os pontos pretos e brancos. A questão da remoção de ruídos, essa imagem aqui ela não é tão ela não tem tantos ruídos, mas aí eu posso usar também, mas eu vou usar uma outra imagem também para ficar melhor, que seria os algoritmos de remoção de ruído, que seria o filtro média, o filtro mediana e o filtro gaussiano, né? Qual é a diferença entre eles, né? O filtro de média, né, ele vai substituindo, né, os valores do pixel pela média, né, como se fossem seus pixels vizinhos, né, tentando suavizar a imagem. Tipo, ele é muito útil para remover ruídos leves, né, mas em contrapartida a gente perde muito detalhes da imagem. Então vou tentar usar nessa imagem aqui. Então tipo, ele vai removendo de uma forma bem mais suave, né?
tentando remover a questão dos ruídos de imagem, né? Mas eu acabo perdendo, né? Então eu vou abrir uma outra imagem aqui que é melhor para visualizar, que ela tem bem ruídos. Seria a própria imagem que está no material, que é essa aqui. Então basicamente eu tenho, né? Então usando o do média, ela vai suavizando, ó, tentando suavizar. Eu também tenho a do mediana, né? Que ele substitui o valor médio dos pixels, né? Só que aí qual é a parada? Né? Ele vai tentando conservar a melhor parte das bordas na imagem, né? Então essa aqui é a comparação com o filtro em referente à comparação da média, né? Enquanto da média a gente vai perdendo um ponto as bordas, ele vai tentando suavizar e tentando filtrar, ó. Pode ver que a diferença, ó, trabalha de uma forma melhor referente ao filtro de média, né? Então, enquanto que o média eu vou perdendo muito detalhe, a mediana não, ele tenta conservar alguns detalhes, né? E também tem o filtro, né, gaussiano, que é baseado na distribuição gaussiana, né? E aplica a média ponderada dos pixels vizinhos, né? Onde os pixels mais próximos, que tem o maior peso, no caso, ele tenta suavizar para tentar deixar de uma forma mais natural. Só que ele usa muito efeito de desfoque. Então, quando eu for fazendo, ó, a imagem ela fica muito desfocada. E esse remover de ruído é uma combinação dos três. Então, eu tento combinar os três algoritmos nesse único botão aqui, né? Então, vou tentar conservar as bordas, vou tentar conservar as partes mais, como eu posso dizer, nítidas da imagem. Então, ele converte da melhor forma, usando os três algoritmos juntos. Então, por isso que dessa forma ele tenta deixar a imagem bem mais suave, ó, sem borrar tanto e sem perder os detalhes. Então basicamente é essa a parte das converter as imagens, né, para transcisa binária e RGB, e os filtros média, mediano, gaussiano e um extra aí que eu juntei os três. Agora a Sara ela vai explicar os algoritmos referentes ao destaque de bordas. Por fim, para o destaque de bordas, que foi o último tópico exigido, a gente tem 3 mecanismos que viabilizam o mesmo resultado que a gente deseja, né? Sendo 3 filtros, que são o Sobel, o Prewitt e o Kanye. Não sei se a gente está pronunciando certo, mas a gente incluiu no nosso sistema. Deixa a gente conseguir abrir aqui. Mas, falando basicamente, os 2 primeiros eles são bem mais básicos e rápidos, e o último ele é mais preciso e robusto, mas também é mais exigente, né? Enquanto a gente demonstra, eu vou falando sobre as diferenças entre esses filtros. Primeiro a gente tem o Sobel, a gente selecionou aqui uma imagem, que a gente já viu em outros exemplos, né? Mas a gente achou que seria uma boa. E o Sobel ele é um método que calcula o gradiente de intensidade de uma imagem. Ele é muito bom para detectar mudanças rápidas de brilho, que indicam qual elemento da imagem deve ser destacado. Ele usa duas matrizes que realçam, uma para bordas horizontais e outra para verticais. Dito isso, ele consegue detectar contornos, mas as bordas acabam que ficam um pouco grossas, não tão delicadas. E o filtro ele também pode ser um pouco sensível a ruídos. E já demonstraste? Pode mostrar de novo? Posso mostrar de novo. Tá aqui como fica o Sobel. E se a gente for selecionando ele também, ele vai ficando mais tempo. É importante a gente falar só que a gente não conseguiu uma forma de reverter a imagem para o original, por isso que a cada filtro que a gente está aplicando, a gente tem que selecionar novamente a imagem. O segundo seria o Prewitt, aqui. E ele é muito parecido com o primeiro, né, que eu falei, mas ele usa matrizes diferentes para calcular o gradiente. Ele é menos sensível a ruídos também, o que é algo muito bom. Da mesma forma, ele identifica as direções horizontais e verticais,
sendo muito útil para quando a gente quer trabalhar com algum projeto simples, que não exige tanta definição assim. Aí ele é bem parecido com o primeiro também, ó. Ele é menos exigente também, por isso que não fica uma imagem tão bonita. Daí pode reverter de novo. O último seria o Kanye. Ele é um pouco mais avançado, porque ele passa por várias etapas para garantir uma precisão maior no resultado final. Primeiro ele suaviza a imagem para reduzir os ruídos e depois calcula o gradiente para destacar essas bordas, né? Afinando elas. Por isso que o resultado no final ele fica mais suave, mais natural. Uma parte importante de dizer é que ele usa uma técnica que é histérese, acho que é assim que se fala, que decide quais bordas realmente são importantes para serem mantidas no final, gerando um resultado muito mais contínuo e preciso, né? Sendo ideal para aplicações que pedem por uma qualidade maior. E essa seria mais ou menos a diferenciação desses três mecanismos, né? Mas eles também todos funcionam alcançando o objetivo deles da forma que é pedida. E acredito que seja isso. A gente agradece muito a atenção. Foi um esforço, foi muito legal de fazer esse trabalho. Eu me despeço e deixo a palavra com a Ana. Só dando um extra aqui também, da mesma forma como a gente fez a da remoção de ruído, foi feito aqui em questão dos filtros, né? Então dessas bordas combinadas a gente tentou combinar os três filtros, né, que a gente colocou separado. Então, tipo, se a gente combinar, ele deixa um pouco melhor a questão das bordas, da suavização, para destacar as bordas da imagem em si. Então ela pega bem mais detalhes, né? Não deixa tão ruído, né, a imagem, porque é a mistura, né, que cada um ela tem um ponto forte, né? Então é isso, o trabalho foi feito, a gente vai enviar o link com o Git, né, com o projeto, e o vídeo também para mostrar como é que vai usar a implementação, né? Então espero que o senhor tenha gostado. Foi uma disciplina um pouco difícil, mas é um conteúdo bastante divertido, assim, se parar para pensar. E é isso. Até logo.